Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande honra que damos início a essa solenidade que prestará homenagem ao Dia do Advogado, instituído pela Lei nº 6.645, de 2012, de autoria do nobre vereador Pastor Otávio Pinheiro. Saudamos a todos os presentes e convidamos para compor a mesa. Para presidir a solenidade, o nobre vereador dessa casa, Pastor Otávio Pinheiro. O presidente da 13ª Subseção de Franca, Dr. Marcelo Noronha Mariano. E a conselheira da OAB São Paulo, doutora Miriam Ravanelli Skander Caram. Estando composta a mesa, passa a palavra ao presidente. Boa noite a todos. Essa presidência gostaria de saudar e agradecer a presença das autoridades, amigos e familiares dos homenageados, que muito nos honram com suas ilustres presenças. Sejam todos bem-vindos. Nós passaremos a compor a mesa com os nossos homenageados desta noite. Eu vou solicitar ao Dr. Marcelo e à doutora Miriam para que me auxiliem na recepção dos nossos homenageados desta noite. Para os aplausos de vocês, advogado destaque, Dr. José Nelson Aureliano Menezes Salerno. Recebe ele aqui do lado de cá, recebe ele ali na ponta. Não vai estar falando. Advogada destaque, doutora Aparecida Auxiliadora da Silva. Jovem advogado, doutor Augusto Rodarte de Almeida. Jovem advogada, doutora Ana Beatriz Junqueira Munhoz. Advogado decano, doutor Roberto Gomes Prior. Advogada decana, para o aplauso de vocês, doutora Tarcisa Augusta Filomena de Souza Cruz. Nessa oportunidade, nós prestaremos também homenagem póstuma a alguns amigos que nos deixaram. Representando o doutor Antônio Eli Figueiredo, nós convidamos o doutor Maurício Risse Figueiredo. Representando o doutor André Canato Simões Vilas, a senhora Mônica Vilas. Representando o nosso querido amigo, vereador desta casa, presidente da Câmara, doutor José Eurípides Jepe Pereira, eu convido a doutora Gabriela Sintra Pereira Geron.
Representando o nosso querido doutor João Batista Palim, o doutor Murilo França Palim. Representando o doutor Leonardo Carilo Neto, a doutora Marina Carilo. E representando o doutor Hamilton Laurindo da Silva, nós convidamos o senhor Samuel Laurindo Borges da Silva. Muito bem, estando composta a mesa, declaro aberta a presente sessão solene sobre a graça e a proteção e inspiração de Deus. Convido a todos que se coloquem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada, e em seguida, permanecendo em pé, para a execução do hino da Franca, com imagens da nossa terra projetadas no telão. Mas serves da justiça clava forte, terás que o fim do
teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Salve Franca, cidade querida, áurea gema do chão brasileiro. Teu trabalho é uma luta temida, sob a luz paternal do cruzeiro. No sacrário de mil oficinas, teu civismo é mais santo e mais puro. Labutando é que a todos ensinas o roteiro de luz do futuro. Juventude de morenos, labradora ancestral, e a pureza, a beleza desta terra sem rival. Seresteiros e roqueiros, um plebeio imortal. Explorando a grandeza paulista, semeada em teu chão feiticeiro, teu café em areia se avista, soberano em seu reino altaneiro. Salve Franca de tardes douradas, três colinas amenas viventes, relembrando tuas glórias passadas, outras glórias sonhamos presentes. Juventude de morenos, labradora ancestral, e a pureza, a beleza desta terra sem rival. Seresteiros e roqueiros, um pretérito imortal. Capaz de grandeza, cuja grata certeza de um porvir sem igual. Vamos nos acomodar aí, meus queridos. Fica à vontade. A Câmara Municipal de Franca reúne-se nessa noite em sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, instituído pela Lei nº 7.645 de 2012, de autoria desse vereador que vos fala, pastor Otávio Pinheiro. Nesta oportunidade, será prestada homenagem aos profissionais que se destacaram no último ano. Essa presidência externa a sua honra em presidir os trabalhos desta sessão solene, noite em que a Câmara Municipal de Franca presta justa e merecida homenagem, reconhecendo os méritos, as qualidades e os relevantes serviços prestados pelos homenageados, que são cidadãos atuantes e estimados da nossa comunidade. Eu gostaria também de convidar, representando a doutora Dozolina Aparecida Magnani, o doutor Alexandre. Por favor, doutor, vamos aplaudir. Doutor Alexandre Magnani de Andrade. Obrigado, doutor, pela sua presença. Eu solicito a nossa cerimonialista,
Silvana, que, por favor, faça a leitura da lei que instituiu o Dia Municipal do Advogado, assim como do requerimento que deu origem a esta homenagem. Lei número 7.645, de 11 de abril de 2012, institui o Dia Municipal do Advogado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto. Sidney Franco da Rocha, prefeito municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incorporado no calendário de eventos do município o Dia Municipal do Advogado, a ser comemorado no dia 11 de agosto. Artigo 2º. Anualmente, na semana do Dia Municipal do Advogado, será realizada sessão solene da Câmara Municipal, oportunidade em que serão homenageados advogados que exercem suas atividades no município. Parágrafo único. A 13ª subseção de Franca da Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Advogados de Franca indicarão advogados que se destacaram no ano que receberão em sessão solene as homenagens do Poder Legislativo. Artigo 3º. As despesas para a consecução da presente lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Franca, 11 de abril de 2012, Sidney Franco da Rocha, prefeito. Requerimento número 23 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Franca, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, providências para a organização e realização de sessão solene da Câmara Municipal no dia 14 de agosto de 2019, às 20 horas, em homenagem ao Dia do Advogado, instituído pela Lei 7.645, de 13 de março de 2012. Concomitantemente às providências para a realização da sessão solene, requeiro também a confecção de diplomas de honra ao mérito, que serão entregues aos advogados indicados posteriormente e comunicado à Secretaria da Câmara. Câmara Municipal, 30 de janeiro de 2019, Pastor Otávio Pinheiro, vereador. Presidente. Muito obrigado, Silvana. Eu gostaria de fazer a leitura da placa. É uma placa simples, viu, doutor Marcelo, doutora Miriam, mas que tem uma representatividade muito grande. E normalmente as pessoas perguntam, né, o que está escrito na placa? A placa diz o seguinte: Câmara Municipal de Franca, São Paulo, a Câmara Municipal, nos termos da Lei nº 7.645, de 11 de abril de 2012, que instituiu o Dia do Advogado, de autoria do nobre vereador Pastor Otávio Pinheiro, confere o presente certificado ao ilustríssimo senhor ou senhora, vem aqui o nome do homenageado, Franca, 14 de agosto de 2019, Antônio Donizete Mercúrio, presidente, Pastor Otávio Pinheiro, vereador. Eu gostaria de convidar, primeiramente, a doutora Miriam Ravanelli Skander Caran, para que me acompanhe até a frente da mesa, para que nós possamos entregar o primeiro grupo de placas aos nossos homenageados. Pode ser, doutora? Por favor. Advogado destaque, Dr. José Nelson Aureliano Menezes Salerno.
Advogado decano, Dr. Roberto Gomes Prior. Obrigada, doutora Miriam. Eu gostaria de convidar agora o Dr. Marcelo Noronha para fazer parte das homenagens. Advogada decana, doutora Tarcisa Augusta Felomena de Souza Cruz. Presidente, só um momento, Filomena, Tarcísio, só um momento. A sua família e alguns amigos querem prestar uma homenagem para você. Homenagem póstuma, Dr. Antônio Eli Figueiredo. Homenagem póstuma, Dr. André Canato Simões Vilas.
Homenagem póstuma, Dr. José Eurípides Jepe Pereira. Homenagem póstuma, Dr. João Batista Palim. Homenagem póstuma, Dr. Leonardo Carilo Neto. Homenagem póstuma, Dr. Hamilton Laurindo da Silva. Homenagem póstuma, Doutora Dosalina Aparecida Magnani. Passaremos agora ao uso da palavra. Primeiramente, nós gostaríamos de ouvir o presidente da OAB Franca, Dr. Marcelo Noronha Mariano. Boa noite a todos. Pastor Otávio, a quem saúdo a mesa. Doutora Miriam, a quem eu saúdo os demais componentes. Eu confesso que é uma emoção estar aqui, ainda mais porque eu conhecia muitos dos homenageados, e principalmente os que passaram por Oriente Eterno. Então, é uma grata satisfação. Primeiramente, eu queria, somente para títulos de esclarecimento,
ressaltar a origem do dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado. Ele é celebrado por que esse dia? Porque nessa data teve a criação dos 2 primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, de Pernambuco, que foram criadas por Dom Pedro I. E por conta da proclamação da independência do Brasil, alguns anos antes, e a criação da primeira Constituição, era primordial e de suma importância que fossem os profissionais necessários para atuarem no dia a dia, no exercício da profissão. Então, por isso que foi criado. O doutor Zé Nelson, meu amigo, ele tem uma longa história e ele sabe perfeitamente sobre o assunto. Atualmente, a nossa subseção é composta por quase 3.000 advogados. Os advogados homenageados na noite de hoje foram homenageados pela classe. E a classe escolheu os advogados, dentre os advogados, esses advogados em destaque, o jovem e a jovem advogada, o decanos, que é uma grata satisfação, e os advogados em destaque, o jovem e a jovem advogada em destaque, bem como aos advogados que partiram por Oriente Eterno. Isso é uma grata satisfação a presença de cada um de vocês aqui. Em relação ao meu amigo, meu irmão, Dr. José Nelson, de longa data, hoje eu estou aqui por conta dele. Eu iniciei na OAB e por conta dos primeiros contatos com ele. Participei pelas comissões e logo na sequência ele me convidou a fazer parte da gestão do Dr. Ivan e, consequentemente, hoje eu estou na diretoria, então, na condição de presidente. Então, por conta disso, toda justa homenagem ao nosso querido José Nelson, que é a pessoa que até hoje, de vez em quando, me puxa a orelha, e quem eu vou sempre buscar conselhos e sempre melhorar no dia a dia. Então, é uma justa homenagem. Na verdade, essa homenagem, eu até estava comentando com ele agora, que eu acho que ela já teria que ter saído há um tempo anterior, mas ele falou que chegou no momento oportuno. Então, sempre tem um momento, sempre trabalhou pela advocacia e trabalha até hoje. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Doutora Aparecida Auxiliadora, Cidinha, uma pessoa de destaque na advocacia, faz parte da comissão, organiza a Comissão de Direito Penal e tem um projeto maravilhoso junto com a doutora Soraya, um projeto para auxiliar os reclusos e futuramente ela vai apresentar esse projeto, onde a composição de alguns médicos auxiliam as pessoas que estão reclusas. E futuramente isso é uma surpresa. É um projeto, eu não falo que é inédito em Franca, porque ele tem uma subseção e futuramente ele vai estar aqui em Franca. Obrigado, doutora. Doutor Augusto Rodarte de Almeida, parabéns. Tem um destaque fundamental na Comissão da Jovem Advocacia. Ele participou na Comissão OAB Vai à Escola. E o Augusto, de vez em quando, a gente tem que segurar ele na diretoria, porque os objetivos e os projetos dele são inúmeros. Tem projeto que é a Justiça do Trabalho, então é uma pessoa que está 100% dedicada à classe. E fundamental, ele trabalhou na OAB por vários anos, então é uma pessoa voltada para a advocacia. Doutora Ana Beatriz Junqueira. Falar o que da doutora Ana Beatriz Junqueira, sendo que a Miriam conduziu ela para as comissões e uma pessoa voltada especialmente para as mulheres. Então, é um destaque na advocacia. Doutor Roberto Gomes Prior, pai do doutor Ulisses Prior, meu amigo, uma justa homenagem. Mais de 35 anos de advocacia. Parabéns, doutor. Doutora Tarcisa Cruz, mãe da Fernanda, esposa do doutor Fábio Cruz, mais de 35 anos na advocacia, uma justa homenagem, doutora. E aos advogados que sempre exerceram a advocacia com lealdade, que passaram para o Oriente Eterno, e que estão aqui representados por vários advogados. Isso é gratificante, isso é uma
uma satisfação para a gente. Doutor Antônio Eli, representando Maurício, Maurício, seu pai no início de carreira sempre resolvia os nossos problemas trabalhistas, lembra? O problema que as dúvidas que a gente tinha que resolver com ele. E foi uma pessoa dedicada à advocacia. Doutor André Canato, tive a honra e a satisfação de conhecê-lo. E hoje vem representando pela sua mãe, doutora Mônica. Doutor Jepe, da doutora Gabriela, Marco Geron, é uma satisfação. Seu pai prestou vários serviços, não só para a advocacia, mas para a classe aqui também. O pastor Otávio sabe. Doutor Tiago também, receba as homenagens. Doutor João Batista Palim, justas homenagens. Doutor Murilo aqui representando. Doutor Leonardo Carilo, que hoje a doutora Marina se faz presente. Tive um ótimo contato com o seu pai. Durante vários anos, fui inquilino da imobiliária, onde ele recebia os aluguéis todos os meses. Uma pessoa dedicada. E depois tive contato com ele em lojas. Doutor Hamilton Laurino da Silva, aqui representado pelo doutor Samuel. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer o doutor Hamilton, mas, com certeza, era uma pessoa dedicada à advocacia. E a doutora Dozolina, aqui representado pelo doutor Alexandre. O doutor Alexandre, para quem não sabe, está no mesmo caminho que eu. Ele é presidente da OAB lá de Pedregulho, doutor. Seja bem-vindo à casa e a OAB está sempre à disposição de você. Eu vou finalizar da seguinte forma. Por que ser advogado? Separei alguns mandamentos aqui, que alguns já conhecem, e eu vou falar por que ser advogado. E se for advogado, por que nós temos que sempre estar à disposição e sempre exercer com prazer a advocacia. Primeiro, nós temos o que como advogado? Estuda. Nós temos que estudar. Então, primeiro, estuda. O direito se transforma constantemente. Se não seguir seus passos, será a cada dia um pouco menos advogado. Pensa. O direito se aprende estudando, mas se exerce pensando. Trabalha. A advocacia é árdua, fadiga, posta a serviço da justiça. Luta. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito com o direito e com a justiça, lute pela justiça. Seja leal. Leal para com teu cliente, a quem não deves abandonar. Leal para com o adversário, ainda que ele seja desleal contigo. Tolera. Tolera a verdade alheia, na medida em que queres que seja tolerada a sua. Tem paciência. O tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração. Tem fé. Tem fé no direito, como o melhor instrumento para a convivência humana. E por último, ama a tua profissão. Por que ama a tua profissão? Trata-se de conceder a advocacia de tal maneira que, se um dia seu filho te perguntar conselhos sobre o destino ou futuro, consideres uma honra para ti, propor-lhe que se faça advogado ou advogada. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Marcelo Noronha Mariano e convidamos agora também para a sua saudação aos nossos homenageados, a conselheira da OAB, doutora Miriam Ravanelli Skander Caran.
Boa noite a todas e a todos. É com certeza uma honra e uma grande satisfação estar aqui hoje para homenagear os meus pares e também estar aqui nesta Casa da Cidadania. Aproveito para cumprimentar Pastor Otávio por essa homenagem que o senhor pensou há tempos para homenagear a advocacia. Aliás, fica aqui, Pastor Otávio, um pedido de que não seja só o dia do advogado, mas em razão das nossas lutas pela igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, que seja um dia instituído para a advocacia, para as advogadas e para os advogados. Quero cumprimentar também esta mesa, tomar a liberdade de fazer uma especial deferência às minhas colegas advogadas que compõem esta mesa e também, com muito carinho, a Mônica Vilas, que é mãe do André Canato, vizinho de uma vida toda. Mônica, a você o meu carinho e a minha admiração. E eu não poderia deixar também de fazer duas deferências muito especiais ao meu presidente da 13ª subseção da comarca aqui de Franca, da subseção de Franca, o Marcelo, a quem sempre me concede, me chama e me dá o lugar de fala e faz questão em que eu esteja presente também aqui para poder representar as mulheres advogadas. Quero fazer também, por último, uma deferência ao meu padrinho, ao meu querido José Nelson. Karen, com todo respeito e liberdade, porque, assim como o Marcelo, foi o Zé que me trouxe para dentro da Casa da Advocacia e também disse que eu podia um dia. E eu acreditei, Zé. E por isso hoje eu estou aqui. Sobre a égide do olhar orgulhoso dos familiares e também dos amigos dos nossos queridos homenageados, é com grande satisfação e sentimento de muita responsabilidade também, que eu proferirei aqui breves palavras e também lhes renderei as minhas justas homenagens. As homenagens aqui prestadas neste dia de hoje honram a todos nós, a toda a advocacia, a todas as advogadas e advogados, posto que esses colegas e essas colegas, os que trabalharam e os que também trabalham, não trabalham somente as causas de seus clientes, mas as causas afetas e relacionadas ao verdadeiro exercício do Estado democrático de direito, do qual foram e são verdadeiros guardiões. Nós, advogadas e advogados, somos a voz constitucional do cidadão brasileiro. Essa missão nos foi dada pela Carta da República, pela Lei Federal Estatutária e por decorrência de toda a história do Brasil. A razão de existência e a meta a ser alcançada pelo Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana. Temos repulsa a qualquer tipo de preconceito, a discriminação e a qualquer tipo de intolerância. Propugnamos pela pluralidade, pelo respeito às diferenças e temos como centro, como principal defesa, o ser humano. E é importante ressaltar que não há liberdade sem igualdade. E não há igualdade sem liberdade. São indissociáveis e são complementares. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento da estabilidade das instituições, como assim já pregava Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira. Aliás, como falar da advocacia e da própria OAB sem falar em democracia, em igualdade, liberdade e paixão? Sim, paixão. Uma palavra forte, mas que reflete todo o nosso dia a dia. Pois somente com o fervor desse sentimento é possível se entregar de corpo e alma a essa profissão que é tão espinhosa, porém gratificante missão, que é o exercício da advocacia.
Não há como exercer nosso ofício se não amarmos a democracia, a igualdade e a liberdade, pois é certo que elas não existem em sua plenitude sem as advogadas e sem os advogados. A valorização da advocacia e a defesa das causas da República são missões antagônicas, mas complementares. A democracia permite a esperança, a permanente transformação, a tolerância, a liberdade de ser e de pensar diferente, a caminhada no sentido da construção de uma nação mais justa e solidária. A OAB e os advogados são indissociáveis da história brasileira. Os interesses dos advogados e os da nação são convergentes. Somos protagonistas, sim, da história desse país. Colaboramos para a construção de um Estado livre, de garantias constitucionais e que tem se tornado exemplo de democracia e de muita luta. Essa solenidade é muito importante e significativa para todos nós, advogados e advogadas, profissionais do direito, porque nos dá a oportunidade de relembrar à sociedade e também aos nossos pares a importância e o significado da nossa profissão. Procuro sempre destacar a importância da advocacia, sua história e tradição, e também as qualidades que o profissional do direito deve ter. Assim, não tenho dúvidas de que a escolha dos nomes dos homenageados deu-nos pelas vidas dignas, honradas e pelo profícuo trabalho que prestaram e que prestam, enfrentando dificuldades, dedicando-se longamente, com trabalhos árduos e intensos, seja na defesa de seus clientes, na defesa do Estado democrático de direito e da cidadania, e também da nossa classe e da nossa instituição. A mim, muito honra homenagear também aqueles que deram a sua colaboração à nossa classe, mas que hoje aqui conosco não estão presentes, mas só fisicamente. Homenageá-los pelas significativas contribuições que deram para o engrandecimento de nossa classe, de nossa instituição, seres humanos do bem e de bem, cujos nomes sempre serão lembrados, pelas trajetórias de vidas dignas e honradas. Aos familiares e amigos, meu abraço fraterno. E a vocês, meus diletos colegas, que aqui estão fisicamente. Afirmo seguramente que a OAB de Franca se engrandece, se envaidece, por tê-los registrados em seus quadros, e, sobretudo, porque vossas excelências dão exemplos de virtude, de honestidade, amor e crença na justiça. Profissionais de boa cepa como vocês, nobres colegas que demonstram manter o ânimo e a vontade de continuar lutando na busca do direito para transformá-lo em justiça. Orgulhosamente nos fazem lembrar as palavras de Bertold Brecht. Alguns homens lutam um dia e são bons. Outros lutam um ano e são melhores. Os que lutam a vida toda são imprescindíveis. Antes de encerrar, empresto de Gonçalves Dias, do seu poema Canção do Tamoio, que todos nós deveríamos adotar. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Assim, peço ao grande arquiteto do universo, em sua infinita bondade e sabedoria, que lhes dê forças para manterem-se eretos, cultuando o primado do direito e assim prosseguirem em sua jornada, para proclamarem sempre que é uma honra ser advogado, ser advogada. Viva a advocacia! Agradecemos a doutora Miriam Ravanelli Skander Caram pelas suas considerações.
Nós gostaríamos de ouvir também, representando aqueles que já partiram, a homenagem póstuma que nós fizemos, eu gostaria de convidar o presidente da OAB lá de Pedregulho, Dr. Alexandre Magnani de Andrade. Por favor, doutor. Boa noite a todas, a todos, senhoras e senhores, queridos colegas, colegas de trabalho, advogados, advogadas. É uma imensa honra que eu venho aqui hoje receber essa homenagem em nome da minha mãe, doutora Dozolina, já falecida. E é mais honroso ainda estar aqui nessa casa de cidadania que representa o povo. E estou muito honrado em receber aqui essa homenagem, pois a representação do povo sempre significou demais a minha mãe, que sempre me ensinou a atuar com muita humildade e ética. Então, é uma imensa honra estar aqui hoje na presença de vocês, recebendo essa homenagem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu gostaria de estar aqui agradecendo aos nossos fotógrafos, né, o senhor Carlos, que está sempre nos prestigiando. Também agradecer a presença do meu diretor de comunicação, Bruno. Muito obrigado, Bruno. E também os fotógrafos Ricardo Fernandes e também o William. Muito obrigado pela presença e a cobertura que vocês estão fazendo deste evento. Para falar em nome dos demais homenageados, nós vamos convidar aqui o doutor da palavra, advogado destaque. É sempre muito bom ouvi-lo, a gente sempre aprende ouvindo o doutor José Nelson Aureliano Menezes Salerno. Por favor, doutor. Boa noite a todos. É uma enorme alegria e honra poder estar aqui nessa noite maravilhosa e receber essa homenagem que se traduz num reconhecimento que, para nós, homenageados, é algo muito caro e ímpar. Ser reconhecido pela sua classe e pelo seu grande órgão de classe. Infelizmente, terei de decepcioná-los, uma vez que os oradores que me precederam já falaram, na realidade, tudo aquilo que se deveria falar num dia como esse. Falaram da importância da advocacia, das lutas da advocacia, dos exemplos, do trabalho. Então, a minha fala deverá encerrar apenas um pouquinho de história e muito de gratidão. Gratidão porque uma homenagem dessa natureza, ela implica necessariamente a existência de uma via de mão dupla. A classe e as pessoas que fazem parte dela nos reconhecem. Em razão disso, nós agradecemos, expressamos a nossa gratidão e devolvemos o reconhecimento, porque ninguém chega a uma situação como essa que nós estamos passando, os homenageados, impunemente, não é? Para sermos merecedores de tal honraria, certamente muitas pessoas, ou no caso de algumas pessoas, contribuíram com seu quinhão de participação para que uma noite como essa, uma homenagem assim, um dia especial, pudesse acontecer. Não é verdade? Então, à medida que eu for mencionando alguns nomes, eu já expressarei, descerrarei
as cortinas do coração, porque a gratidão, sem dúvida nenhuma, é a memória do coração. Então, começo pelo pastor Otávio, que é o nosso presidente desta noite, que é o autor da lei, que de maneira muito solícita, lá em 2010, quando eu procurei na condição de presidente da ordem, e aqui cabe já uma breve história, nessa mesma Câmara, como uma das primeiras cerimônias em que participei, lá novinho, presidente da OAB de Franca, foi uma comemoração ao Dia do Contador. O pastor Otávio já se fazia presente nesse dia. E ao meu lado, por não ironia, mas ao contrário, felicidade do destino, estava exatamente o Dr. Roberto Prior. E o Dr. Roberto Prior, alguns momentos depois da cerimônia ter começado, ele olhou para mim e disse assim: ô Zé Nelson, ele já tinha sido vice-presidente da OAB, escuta aqui, por que também nós não temos um dia igual a esse? Vai lá e conversa aqui com o pessoal, agora você é o presidente, essa é uma das suas tarefas. E eu assumi o encargo na hora e respondi: é mesmo, né? Por que nós não temos um dia igual a esse? Procurei o JEP, que era naturalmente o nosso representante, e o JEP, de maneira ética, transparente, me disse: olha, dirão que eu estou advogando em causa própria, mas procure o pastor Otávio, que pelo perfil do pastor, eu tenho certeza que ele de pronto aceitará essa missão. Dito e feito. Então, aqui, registrada a nossa eterna gratidão pelo Dia Municipal do Advogado. Marcelo, meu amigo, meu irmão de ordem, meu colega advogado, presidente da OAB de Franca, uma entidade da qual todos nós temos um enorme orgulho, tem feito um belíssimo trabalho nesses primeiros 8 meses de gestão. Rendo a você todas as nossas homenagens. Em seu nome, eu quero cumprimentar a toda a sua belíssima diretoria. Muito obrigado pela nomeação, né, feita pela diretoria, e esteja certo que estarei sempre de pé e à ordem para as questões que você precisar, a advocacia francana e a subseção de Franca. Minha afiliada, então, doutora Miriam, nossa digníssima conselheira estadual da OAB São Paulo, muito obrigado por tudo o que você tem feito para a advocacia nos últimos anos aqui na nossa cidade, quer na condição de diretora da ordem, vice-presidente da subseção, quer agora na condição de nossa conselheira estadual. Você é uma pessoa maravilhosa, uma mulher que merece todos os louros, todas as vitórias que a vida possa proporcionar, e a advocacia, a mulher advogada, com certeza se sente muito bem representada por Vossa Excelência. A todos os meus amigos homenageados, hoje a minha alegria e honra, além de imensas, ela é dobrada, porque além de homenageado, ainda me incumbiram de falar em nome dos homenageados, não é? Então, minha amiga Cidinha, doutora Aparecida Auxiliadora, querida amiga, minha colega de luta, na época em que eu era só um moço, como a senhora falava, apenas um moço que era presidente e que muito me auxiliou, sobretudo no final da gestão, por conta de várias turbulências normais em situações de liderança em órgãos como esse. Parabéns, a senhora é merecedora dessa homenagem. Por favor, os amigos e a família da doutora Cidinha, por favor, se levantem, por favor. Vocês também são homenageados nessa noite. É óbvio, como eu acabei de dizer, de afirmar seguramente, essa homenagem, ela é nossa e se reflete totalmente e se estende de maneira inegável a todos vocês.
sintam-se homenageados também. Muito obrigado, viu? Doutor Augusto Rodarte. Augusto foi nosso funcionário na ordem quando ele era acadêmico em Direito. Ele foi um dos meus braços direitos, dos muitos que eu tive a alegria de ter como presidente. Se tornou advogado, um jovem brilhante, um ótimo advogado e já ostenta a condição de diretor de uma subseção da Grandeza de Franca. Augusto, parabéns. Dizer que você ou vocês merecem, eu sei que é uma redundância, mas me permitam praticar essa redundância nesse dia. Augusto, se levante. Eu gostaria também de identificar os amigos e os parentes do Augusto. Vejo a esposa, deve ser a mãe do Augusto, é isso? Parabéns a vocês fazem parte dessa homenagem, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. A doutora Ana Beatriz Junqueira Munhoz, nossa Bia, outra jovelíssima advogada, brilhante mesmo. Quem a conhece sabe do seu interesse por várias causas de grande relevância, sobretudo em termos de comunidade, não é? É uma poetisa. E também, apesar da pouca idade e do pouco tempo de profissão, hoje é a nossa diretora subseccional. Parabéns, Bia. Gostaria de divisar os familiares, os amigos da Bia, por favor, se levantem. Bia, parabéns a vocês. Vocês merecem também essa homenagem de vocês. Doutor Roberto Gomes Prior, meu querido Robertinho, para alguns Robertinho bagunça, para muitos. Doutor Roberto é um querido amigo, foi meu vizinho durante mais de 10 anos de escritórios, lá no Carvalho Rosa, onde a doutora Tarcisa também foi minha querida vizinha. Doutor Roberto, querido companheiro, me ajudou muito quando eu fui presidente da OAB, em várias situações difíceis. Quando o Robertinho foi vice-presidente da subseção de Franca, fazíamos sempre uma parceria, uma dobradinha, porque éramos sempre eu e o Robertinho que participávamos de praticamente todos os eventos. O Marco Aurélio dava essa liberdade para nós, o ex-presidente Marco Aurélio, e éramos e fomos grandes parceiros. E o Robertinho é, digamos assim, a mãe, porque o pai sou eu, da ideia do dia do advogado francano, né? Como eu lhes disse na história há pouco contada. Robertinho, cadê a família do Robertinho? Está aí o Priorzinho, o Luciano, está aí todo mundo. Parabéns, vocês merecem. Querida amiga, colega, doutora Tarcisa Augusta Filomena de Souza Cruz, querida amiga mesmo, minha vizinha durante mais de 10 anos no Carvalho Rosa, esposa do brilhantíssimo Fábio Cruz, grande vereador, grande advogado, grande servidor público, que nessa condição, muitas vezes em off, discretamente, me auxiliou lá nos problemas da OAB Franca. A senhora é merecedora, sem dúvida nenhuma, dessa homenagem. Por favor, se levante. Cadê o pessoal da doutora Tarcisa? Parabéns a vocês todos. Parabéns. Muito obrigado. Aqueles que já transpuseram esse plano físico, que hoje certamente cerram as fileiras dos advogados e advogadas anjos, lá no Oriente Eterno. Fica aqui a nossa eterna gratidão pelo serviço prestado, e aqueles que o representam e que estão aqui hoje,
recebam de maneira muito especial essa homenagem. Maurício, meu amigo Maurício, advogado, meu contemporâneo de faculdade, pessoa boníssima, filho de um excelente advogado, de uma pessoa ótima, de um astral enorme, impossível era ficar triste, não é? Perto do pai do doutor Maurício, né? O doutor Antônio, quem o conheceu sabe que ele era uma grande figura em todos os sentidos. Maurício, por favor, se levantem. O pessoal do doutor Antônio está presente, além do Maurício. Parabéns a vocês. Cometo uma inconfidência contando uma confissão de uma grande amiga, a doutora Juliana Lance, que está aqui. Recentemente, a Juliana, ela me confidenciou que estava muito triste, porque lá o local de trabalho, o escritório da Juliana, que era anexo ao escritório do seu pai, não é mais o mesmo. Ela sentia muita falta da alegria e do que o doutor Antônio representava, né, naquele ambiente de trabalho. Né. A senhora Mônica Vilas, representando o queridíssimo André Canato Simões Vilas. Cadê a senhora Mônica? Senhora Mônica, tive o prazer de conhecer o seu filho. Tá? O Canato, ou o André, muito amigo do Christian, meu colega que está aqui, Christian Barini, me lembro sempre dos dois fazendo ali uma parceria muito profícua, os dois jovens advogados muito competentes, e o André muito inteligente, ligado inclusive a uma área que geralmente nós não somos afetos, que é a área das ciências exatas. Né? Ele dava aula para nós de cálculos, lembra-se disso? E foi uma figura queridíssima no meio da advocacia, uma grande pessoa. O pessoal do Canato, do André, levanta aí, Christian, está o Marcelo também, representando o pessoal. Muito obrigado, vocês merecem também essa homenagem. A doutora Gabriela Sintra Pereira Geron, grande advogada, hoje trabalha em Pedregulho, é isso, doutora Gabriela? Esposa do meu querido amigo Marquinho Geron, e filha do queridíssimo e respeitabilíssimo Jepe, né, pessoa pela qual nós tínhamos muito, mas muito respeito. Por favor, se levante. Os familiares do Jepe que estejam presentes, por favor, se levantem. Figura, está aí o Tiago, filho dele também. Vocês merecem essa homenagem, porque vocês punham também a mão na massa junto com o pai de vocês. A gente sabe disso. Parabéns a vocês. Doutor Murilo França Palim, filho do queridíssimo doutor João Batista Palim, que foi muitos anos delegado, um advogado muito respeitado, sobretudo nos últimos anos em que ele se aposenta como delegado e parte para a advocacia, deixou o seu legado e deixa um filho também como advogado. Cadê o doutor Murilo? Doutor Murilo, parabéns. Doutor Murilo também é um jovem advogado, um jovem ético, transparente, muito inteligente, com certeza herdou isso do pai, não é? Cadê a família do doutor João Palim? Está aí? Parabéns a vocês, tá? Vocês também fazem parte dessa homenagem. Doutora Marina Carilo, doutora Marina, nossa colega também, uma advogada muito próxima das nossas questões, uma moça muito inteligente, que vem representando o doutor Leonardo Carilo Neto. Sem dúvida nenhuma, pessoa também que deixou a sua marca aqui na classe, na profissão, não é? E a sua família está aí, doutora Marina? Por favor, todos vocês se levantem. Muito obrigado pela presença, sintam-se homenageados também. Tá? Muito obrigado, parabéns, doutora Marina, parabéns a vocês. O senhor Samuel Laurindo Borges da Silva, representando o doutor Hamilton Laurindo da Silva,
que foi um advogado também muito conhecido aqui na nossa cidade, e que, sem dúvida nenhuma, tem a sua história, né? Sua família deve abraçar essa homenagem com muito carinho, e sintam-se também homenageados. Cadê o senhor Samuel? Senhor Samuel, tem mais familiares aí, amigos? Por favor, se levantem. Muito obrigado pela presença. Vocês também merecem essa homenagem. O doutor Alexandre Magnani de Andrade, filho e representante da nossa querida doutora Dozolina Aparecida Magnani. A doutora Dozolina foi uma mulher muito combativa, uma advogada atuante, não é, Cidinha? Era uma pessoa muito agradável, pela qual eu particularmente tenho muito respeito, porque ela sempre me tratou muito bem, não é? E também deixa a sua herança para esse mundo de forma indelével, porque o Alexandre, ele é advogado, e pelo que eu soube agora, é o presidente da subseção de Pedregulho, subseção co-irmã, importantíssima para nós, sobretudo em termos de trabalho conjunto. Doutor Alexandre, por favor, se levante. Parabéns, doutor Alexandre. Tá? Sua mãe foi uma pessoa ótima, uma grande profissional. Você trouxe mais alguém com você? Por favor, amigos e familiares da doutora Dozolina, se levantem, por favor. Parabéns a vocês, sintam-se homenageados também, tá? Muito obrigado. Queridos amigos e amigas, já avançando para o final, eu quero ainda prosseguir nessa toada e por essa vereda, mas agora de uma maneira um tanto pessoal, se me permitem. Essa gratidão eu tenho que estender e dedicar todo o meu carinho e afeto às pessoas que contribuíram de forma induvidosa para que eu estivesse aqui, fosse advogado, um bom advogado, presidente da ordem, conselheiro. Foram eles que estiveram comigo todo esse tempo, não é? Então, agradeço profundamente, em primeiro lugar, a minha mãe, dona Gracita, que está aqui, ao meu pai, doutor Alberto Salerno, que já se encontra no plano espiritual, que ele, lá de cima, ou se porventura estiver espiritualmente aqui, saiba que, em conjunto com a minha mãe, sem dúvida nenhuma, fizeram com que eu me tornasse a pessoa e o homem que eu sou hoje. Devo tudo a eles. Muito obrigado, mãe. Aos meus irmãos William e Fernando, são meus companheiros de uma vida inteira, que sempre me apoiaram. Aos meus sogros, seu Zezinho, dona Carmen, que também, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que mais nos ajudam no dia a dia. Aos sóis da minha vida, mais até do que Vitor Hugo foi para Castro Alves, minha filha Mariana e a minha filhinha Beatriz, que são as razões da minha existência. A minha querida esposa Karen, eterna companheira de luta, sem dúvida nenhuma, de tudo que eu faço de melhor, eu reputo a ajuda, ao apoio e ao carinho que você me dedica diariamente. Muito obrigado, meu bem. Ao meu tio Barçanufo, que está aqui, representando toda a família, não é? Também, de maneira não menos especial, eu quero agradecer aos meus colegas de trabalho, que me suportam todos os dias, né? Está aqui o Taylor, o Tiago, meus amigos do escritório, o Ivan, que eu não sei se ele está aqui, meu sócio, o Eduardo, meu sócio, a doutora Eliana, que está aqui, minha sócia no nosso escritório em Cristais Paulista, né? Ao Guilherme, que trabalha comigo e ainda é o namorado da minha filha, ele tem essa dupla felicidade,
né, Guilherme? A vocês que trabalham comigo, que contribuem para que eu seja o melhor advogado todos os dias. Muito obrigado. Obrigado também a todos os colegas aqui presentes, todos os advogados e advogadas, que nunca, principalmente em questões institucionais, nunca me negaram auxílio. E esse agradecimento eu faço na pessoa daquele que é, sem dúvida nenhuma, a minha referência e o meu exemplo como advogado, que está aqui presente, que é o Dr. Carlos Roberto Faleiro Diniz, que é a pessoa na qual eu me espelho como profissional, é a pessoa que mais me ajudou para que eu fosse guindado, na realidade, à condição de presidente e conselheiro da OAB, e é dele que eu me socorro nos momentos de aperto, quando me foge, muitas vezes, o conhecimento jurídico mais sofisticado, e ele sempre pronto para me atender, né, doutor Carlos? Essa homenagem também, ela é extensiva ao senhor. E já finalizando, o que eu desejo de maneira profunda a todos vocês, se resume a uma frase do querido Chico Xavier. O Chico dizia o seguinte, que o bem que praticares em algum lugar será o teu advogado em todos os lugares. Então, dos vários atributos que um advogado deve e a advogada tem de encerrar, como a inteligência, a ética, a empatia, a coragem, também o sentimento de justiça e bondade, são atributos que forjam o grande advogado e advogada no dia a dia. Então, nunca nos esqueçamos disso. E sempre, sempre, ergamos essa bandeira, empunhando e relembrando cada um desses atributos, todos os dias de nossas vidas. E, por fim, agradeço àquele que é o maior de todos os advogados, nosso Mestre Jesus Cristo, grande intercessor perante o maior, o único de todos os juízos do universo, que é Deus. Que Ele continue a advogar eternamente a nossa causa. Obrigado a todos, obrigado, meu Deus. Agradecemos ao Dr. Nelson Salerno pela sua fala, pelo seu discurso. Precisamos ver se a gente traz o Dr. Nelson aqui para a Câmara. Você está parecendo um vereador, viu? Eu acho que eu vou indicar o seu nome aí para ser candidato a vereador nas próximas eleições, viu? Seja bem-vindo. Eu gostaria de registrar e agradecer aqui a presença de alguns amigos, nossos convidados, representando outras pessoas que nós convidamos. Agradeço aqui a presença do Daniel Bassi, também vereador. Muito obrigado, Daniel, representando nessa oportunidade o deputado estadual Roberto Engler. Agradecemos ao Dr. Carlos Roberto Faleiros Diniz, citado agora há pouco pelo Dr. Nelson, presidente, representando aqui a 26ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina. Muito obrigado, doutor Carlos. Quero agradecer ao capitão da PM, Jean Gustavo Sintra. Muito obrigado ao capitão Jean
pela presença. Agradecemos também a presença do Leonardo Vieira, que é diretor da Faculdade Anhanguera. Muito obrigado, Leonardo. Quero agradecer também ao Marcelo Carraro Rocha, superintendente da ACIF. Muito obrigado, Marcelo. E também ao nosso amigo, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o doutor Fábio Cruz, que também muito nos honra com a sua presença. Aos demais amigos, aqueles que porventura não se registraram no nosso serviço de protocolo, sejam todos bem-vindos, agradecemos a presença. Meus queridos, Dr. Nelson, na sua fala, citou a palavra de Deus, citou a Bíblia, e Paulo, lá em Tessalonicenses, ele disse que nós devemos reconhecer aqueles que trabalham entre nós. Essa sessão solene nada mais é do que um agradecimento, uma forma de nós honrarmos, de agradecermos aos advogados aqui homenageados, aos seus familiares, daqueles que já partiram, e que, sem dúvida nenhuma, merecem o nosso respeito e a nossa consideração. E a Bíblia diz também que quando um membro é honrado, os demais, todos, são honrados. O vocábulo advogado deriva-se da expressão em latim advocatus, que significa o que foi chamado, que no direito romano designava a terceira pessoa que o litigante chamava perante o juízo para falar a seu favor ou defender o seu interesse. A advocacia é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. E eu já ouvi aqui, doutora Miriam, em um outro momento, dizer que sem advogado não se faz justiça. Com o surgimento do Estado, o homem perdeu o poder de decidir apenas como indivíduo. Porém, como cidadão, ganhou o poder de exigir a prestação jurisdicional e a atenção do Estado para garantir seus direitos básicos a todo ser humano. Nesse cenário, o advogado é peça fundamental, porque é ele quem postula em juízo ou fora dele, em nome dos cidadãos e da sociedade, para assegurar a observância desses direitos universais. Dessa forma, se naquela época já se precisava de advogados e advogadas, atualmente a necessidade é ainda maior, em face do fortalecimento do Estado de Direito, da democracia e pelas complexas relações interpessoais que a vida impõe a todos nós, a do nível de civilização a que chegamos. O papel do advogado não é acobertar crimes ou apoiar a impunidade, mas pleitear direitos garantidos em leis, em juízo ou fora dele, garantindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, buscando sempre para o cliente, independente do crime ou ato cometido, um julgamento justo, conforme assegurado pela Constituição de 1988. É função social do advogado velar pelos direitos e pelas garantias do cidadão, participando de forma ativa na construção de uma sociedade mais igualitária e livre. Tem papel fundamental para que haja irrestrito cumprimento dos princípios constitucionais que fundamentam a República. Tendo em vista a importância do trabalho realizado pelos senhores, eu fiz questão de, mais uma vez, estando nessa Câmara, reconhecer aqueles que se dedicam com afinco a construir uma sociedade mais justa. Peço a todos uma calorosa salva de palmas aos nossos homenageados.
Eu quero, nesse momento, agradecer o meu assessor, Adriano Ricobello, se faz acompanhar da sua esposa, Daniele, também a Maísa e a Silvana, servidoras dessa casa, ao Jean, que está permitindo levar a nossa sessão para toda a cidade de Franca, através do nosso canal de televisão, e mais uma vez agradecer aos amigos que fizeram a cobertura, né, desse evento. Agradecer ao Dr. Marcelo, presidente da UAB, também a Miriam, pela oportunidade, Dr. Marcelo, de poder mais uma vez nos reunirmos para essa sessão tão importante que reconhece aqueles que fazem história na nossa cidade. Antes de nós encerrarmos essa sessão, nós vamos, até me coloquei aqui, eu estou aguardando uma disponibilidade de uma rua para que nós possamos homenagear o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Dr. José Eurípides Jepe Pereira. Mas eu gostaria também de me colocar à disposição dos familiares que aqui estão, que foram homenageados com homenagem póstuma, para que, caso vocês desejem, nós possamos ainda homenagear mais uma vez, colocando o nome desses advogados em uma rua, em um logradouro aqui da nossa cidade. Viu? Me coloco à disposição para que a gente possa fazer isso. Eu quero pedir ao Jean, para que nós possamos encerrar essa sessão com chave de ouro, o Dr. Jepe, enquanto presidente aqui da Câmara Municipal, ele preparou, Gabriela, um vídeo, onde nós temos aqui uma interpretação muito bonita, e mostrando fotos e pessoas aqui da cidade de Franca. Vamos relembrar esse momento muito interessante com a canção Conjugando Franca. Nascer nas três colinas, crescer na estação, brincar na Siqueirinha, estudar lá no Marão, aventurar no Bagres, brigar na Vila Tião, rezar lá na Matriz, passear na Conceição, cantar na concha acústica, correr no pelotão, rei da capotinha, temer o capadão, sarar com seu Anésio, massagear com seu João, beber lá da careta, torcer lá no lanchão. Eu vou vivendo assim, te conjugando até o fim. Quando essa vida finar, o ferro em mim se calar, vou pro saudade descansar. Capimoso, de novo eu vou brotar. Bailar com o Laércio, vibrar no Pedrocão, nadar lá na Francana, almoçar lá no Barão, tomar lá no Pajé, curtindo o grupão, ler as notícias do comércio, assistir no Odeon, casar na Capelinha, foto Jair, recordação, amendoim do Jubileu, pescar no Cubatão, viajar de cometa, no Magazine a prestação, envelhecer no São Vicente, aposentar lá na Barão. Eu vou vivendo assim, te conjugando até o fim. Quando essa vida finar, o verbo em mim se calar, vou pro saudade descansar. Caminho
Muito bem, está aí, conjugando Franca. Eu vou pedir aos nossos homenageados que, assim que eu declarar encerrado, a gente possa nos posicionarmos aqui, uma turma aqui em cima e outra aqui na frente da mesa, para a gente fazer uma foto oficial para ficar guardado aqui nos anais da Câmara Municipal. Ao encerrar os trabalhos desta solenidade, agradeço a presença das autoridades, dos convidados que prestigiaram esta merecida homenagem e principalmente a Deus, que deu a mim a oportunidade de aqui estar para presidir esta sessão solene. Declaro encerrada esta solenidade, mais uma vez, de pé, solicitando uma calorosa salva de palma aos nossos homenageados. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.